Olá, galera que se liga no Enem. Obrigado por estar no Ciclo Eduque Redação. Eu sou o professor Rosenberg Ramalho e estou aqui hoje para conversar com vocês sobre reflexão crítica. Reflexão crítica é uma habilidade cognitiva que você, que está se preparando para o Enem, deve mobilizar na construção da dissertação argumentativa. No descritor da competência 3, há as seguintes habilidades, que você já sabe, porque você está se preparando, está estudando para o Enem, mas eu vou te lembrar. Selecionar, relacionar, organizar e interpretar fatos, opiniões, pontos de vistas, argumentos sobre a tese, ou seja, o ponto de vista que você vai defender. Dessas habilidades, hoje vamos ficar com interpretar, que eu carinhosamente chamo de reflexão crítica. Refletir, galera, de forma criticamente sobre as estratégias argumentativas que você vai colocar em defesa do seu ponto de vista é algo extremamente importante na construção da sua dissertação. Quando você estiver desenvolvendo o argumento e trouxer a estratégia que você tem que colocar, agora a preocupação vai ser de que maneira eu vou refletir criticamente sobre essa estratégia. É importante que haja uma contextualização dessa estratégia, que haja pertinência do que você trouxe para poder associar diretamente com o seu ponto de vista. Não é meramente jogar a prova como se ela fosse suficiente. Você tem que saber que esse discurso do outro, esse dado estatístico, esse fato histórico, essa obra literária, ou seja, essa prova que você traz, ela precisa ser analisada. Por quê? Porque pode ser que não haja pertinência. Pode ser que você esteja trazendo uma prova que ela não tenha ligação nenhuma com o tema que você está desenvolvendo, com a tese que você vai defender. Então, por isso que você tem que mostrar para o corretor que essa estratégia que você trouxe, ela vai fundamentar. Por isso que todo esse parágrafo argumentativo, e você que vem me acompanhando nas aulas aqui no Ciclo Eduque Redação, vem percebendo, é que essa prova ela tem que ser mostrada para o corretor a partir de sua voz. Às vezes você não consegue perceber isso, achando inclusive que o que você coloca é senso comum. Não diz respeito ao que você pensa. Nem que possa parecer a princípio simples, mas é o que você pensa. Então, análise crítica pertinente, contextualizada, significa a sua tomada de posição sobre essa prova. Não esqueça disso, porque logo nós vamos praticar aqui com convidados, com bons exemplos, mas antes de tudo você tem que entender como isso vai ser construído. Então, lembre-se bem, você coloca a sua prova, coloca a sua estratégia e logo depois você traz a sua análise. Se quiser que eu te ajude mais ainda, lembre-se de alguns elementos coesivos. Quando você colocar um dado, por exemplo, o que é que você pode fazer? Esses dados ilustram. Quando você colocar uma citação, esse pensamento confirma. Quando você colocar um fato histórico, esse fato comprova. A partir desse momento, você está desenhando para o corretor que agora é a sua voz, que agora é a análise crítica que você vai colocar em prática. Chega de teoria, galera. Vamos trabalhar um pouco mais prática. Redação é isso, é praticar. Conhecimento praticado. Vamos ver agora alguns exemplos importantes para você melhorar a sua reflexão crítica e construir uma dissertação excelente. E estamos aqui para nos ajudar e, de uma certa forma, contribuir com um tema tão complexo. Professor Silvio, essa assumidade em linguagens, em redação, em gramática, escritor, poeta, romancista, um grande professor daqui da nossa escola, da Escola Cal, e obviamente também do Ciclo Eduque Redação. Olá, Rosenberg. Olá, pessoal. Nós temos uma pergunta de Raíssa, excelente aluna do Cal, escreve muito bem, mas igual a vários outros alunos, também teve dúvidas sobre o tema símbolos nacionais, que é um tema muito complexo, muito difícil. Silvio, nas correções das redações do Cal, em algum momento você encontrou algum texto que pudesse servir de exemplo para o nosso encontro? É muito importante verificar que na análise de redações, o que se observa é que o aluno às vezes quer se posicionar de um jeito muito particular.
E nessa exposição, é comum que ele ou se aproprie das informações que ele já colheu, ou que ele crie, às vezes até de improviso, alguma informação sobre o tema. E é interessante, você me perguntou sobre se eu cheguei a ver alguma redação, né? De fato, vi mesmo. A redação de Camila ficou muito interessante, né? Muito interessante mesmo. Só que, como você falou, há uma necessidade de um fortalecimento nessa argumentação. Por quê? Porque, como se trata de símbolos nacionais, há uma questão de ufanismo. O símbolo nacional, um dos mais comuns, é o hino nacional. E no hino nacional há uma letra fantástica, um poema. É um poema de caráter até parnasiano, de tanta valorização ao país. Houve uma abordagem de Camila muito interessante, né? A partir da pergunta feita por Raíssa, né? E é interessante como, na medida em que a Camila foi escrevendo, ela foi apresentando a ênfase, a fragilidade dessa questão do patriotismo brasileiro. Então, essa ideia da fragilidade que Camila colocou, né, por sinal, também uma ótima aluna nossa do CAL, provavelmente ela utilizou isso como tese, né, mostrando como ponto de vista, lá na introdução, né, como nós nos comportamos de maneira frágil, como a gente não fortalece essa ideia dos símbolos nacionais. Então isso seria tipo a tese que ela defendeu. Sim. E em termos de argumentos, como é que ela desenvolveu o texto? Ela apresentou 2 argumentos de autoridade interessantes, tá? 2 argumentos. Apresentou Nelson Rodrigues, né? E depois apresentou um filósofo alemão, né? O Habermas. E nessas 2 abordagens ficou curiosa a referência que ela fez, porque se utilizou de um brasileiro, inclusive muito conhecido, um teatrólogo, né, carioca. Muito interessante. E nessa abordagem, o que se observa é que na linguagem mais atrevida, mais ousada de Nelson Rodrigues, ele diz que nós precisamos sair desse perfil de vira-latas, ou seja, aquele complexo de vira-lata que ele fala. Ou seja, aquela situação em que o brasileiro fica como um coitadinho, né? Ele se apresenta no mundo como um coitadinho. E por conta disso é que há uma fragilidade nessa abordagem. Ou seja, se fala de que o patriotismo brasileiro tem um perfil de fragilidade, então, ao fazer referência a Nelson Rodrigues, com esse item, sobretudo, mostra-se uma necessidade de um argumento mais forte, porque Nelson Rodrigues fez a referência ao coitadismo, ou seja, fortalecendo nesse caso que realmente é muito frágil esse patriotismo brasileiro. Nesse caso, usar Nelson Rodrigues foi a estratégia argumentativa que Camila se apropriou. E o que o Silvio está fazendo, galera, é exatamente o quê? O objeto da nossa aula hoje. É uma reflexão crítica. Ele está interpretando o discurso de Nelson Rodrigues para fundamentar a ideia de Camila dessa fragilidade que nós temos em relação aos símbolos nacionais. Aí ela trouxe também um outro argumento, é isso, professor? O outro argumento é de um alemão, um filósofo alemão, né, o Jürgen Habermas, que não é muito conhecido, é bom que se diga, né? Confesso que ela ousou, então. Ousou, exatamente. E essa ousadia, ela tem 2 lados, né? Porque, por exemplo, se você quer argumentar a favor de algo que seja público, que seja muito notório, talvez fosse mais interessante fazer uso de uma referência mais conhecida, mas não deixa de ser uma ousadia e também adequada, claro. Ótimo, então você vai, depois de falar desse filósofo, dar algumas dicas, porque esse tema, Silvio, ele foi muito complexo. Nós tivemos dificuldades em fazer. Então, sugira ao final algumas dicas de autores nacionais que os alunos poderiam usar e de que forma poderiam usar para desenvolver essa redação. Mas volta ao argumento de Camila. O que é que acontece? No momento em que o Habermas fala sobre o patriotismo constitucional, esse é um conceito que eu, por exemplo, não tenho domínio. Vou ter que dar uma estudada sobre isso também. É interessante porque ele fala que precisa haver um engajamento nacional para que se valorize o patriotismo. Então, no momento em que isso é ressaltado, mostra que isso não acontece, infelizmente, no Brasil. É comum que haja até críticas de brasileiro contra brasileiro, porque não há uma identidade fortalecida pelo próprio brasileiro. Há um costume no Brasil, Rosenberg e demais colegas aí que nos ouvem e nos acompanham,
É interessante como as pessoas, às vezes, até com o próprio nacionalismo, há uma crítica. Então, o que Habermas comenta e expõe é que precisava haver no Brasil esse engajamento, ou seja, todos realmente com um pensamento nacionalista, que isso foi citado por Camila na sua abordagem. Então, realmente foi uma referência muito ousada e uma aposta muito boa que ela fez nesse sentido. E esse fortalecimento dos símbolos nacionais também vai representar um fortalecimento da soberania, né? Ao pegar um autor nacional e um autor estrangeiro, de uma certa forma, ela quer mostrar como a soberania de um país também está ligada a essa preservação dos símbolos nacionais, né? Então, no momento em que Camila trouxe, galera, preste atenção, porque esse é o objeto da nossa aula. É para isso que nós estamos aqui hoje. No momento em que ela traz dois autores, usando então essa estratégia argumentativa, e agora você viu a contribuição do professor Silvio para refletir sobre isso, nós temos um parágrafo completo. A estratégia e a análise crítica. Mas não vou deixar você ir embora sem você apresentar, né, essa outra contribuição, essas sugestões para melhorar esse tema, e a galera que está nos ouvindo, nos assistindo, vai adorar. Com certeza. Observem o seguinte, e observemos um detalhe. Quando se fala em símbolo nacional, fala-se em ufanismo, fala-se em orgulho de ser. Então, o orgulho de ser brasileiro está representado no hino nacional, que é a nossa referência principal neste momento. Você tem alguma passagem específica que se quiser cantar, também pode cantar, professor. Tudo bem. Há um trecho, do hino. Há um trecho curioso que vocês conhecem, que é até uma referência à canção do exílio, que está dentro do hino nacional, que é: nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Então, nesse trecho do hino nacional, é feita referência aí a Gonçalves Dias. E Gonçalves Dias, né, representante do romantismo brasileiro, né, primeira geração, né, depois, por exemplo, tanto você quanto o Marco pode reforçar essa referência, é dizer que o hino nacional, ele não só é um poema, né, não só é um poema de exaltação ao povo brasileiro e as belezas que o Brasil tem, como também, ao longo do tempo, esse mesmo poema, a Canção do Exílio, juntamente com o hino nacional, servem de referência para sátiras. Por quê? Para críticas, para até sarcasmos. Por quê? Porque há muita gente que pega o hino nacional, ou mesmo a Canção do Exílio, e faz isso às avessas. Isso foi feito por vários poetas, inclusive Murilo Mendes, né, faz uma abordagem à Canção do Exílio de uma maneira diferenciada. Então, a Camila poderia também, né, fazer uso dessas referências, não só no que tange a Canção do Exílio, exaltando aí o ufanismo brasileiro, né, por ser nacionalista, quanto a crítica, a sátira feita por Murilo Mendes, escritor também brasileiro. Então seria interessante para enriquecer esse texto. Coisa boa, muito obrigado. Sua presença foi excepcional nessa aula para contribuir, Silvio, com um tema que é um tema muito bom para esse ano. Muito obrigado. Tranquilo, disponham e estamos aqui para isso. Um abração. É isso aí, galera. Vocês devem ter gostado da aula, né? Foi muito boa, mas ainda tem mais. Ficou um gostinho de quero mais, né? Um assunto como esse, reflexão crítica, não pode ser encerrado dessa maneira. Por isso que nós teremos mais outras aulas para que você possa aprofundar o seu conhecimento. Gostou do que viu? Se inscreva no canal, dá um like e comenta. Sugira aula, sugira professores. Nós estamos na reta final e estamos fazendo isso para você.